Olá pessoal, boa tarde. Carlos Veríssimo Lima, tirador desportivo, advogado. Enfim, o vídeo é para dar sequência àquela análise da emenda ao PL 3723, a emenda 101, que foi protocolada agora no final do mês, né? Como um texto substitutivo um texto geral substitutivo do texto apresentado anteriormente. Como vocês viram, esse é o vídeo 2 da sequência. Ontem a gente já gravou o primeiro, já publicou, e a gente vai seguir aqui adotando a mesma metodologia, a leitura e o comentário da lei, porque eu entendo que a forma mais correta de a gente fazer um juízo sobre o texto legislativo é justamente ler a lei e não ficar comentando a partir de alguém que já comentou ou seria uma fonte secundária. Então a gente tem que ir à fonte primária. A fonte primária é o texto legal, né? A primeira fonte de informação. Então por isso que eu estou adotando essa metodologia de ler e ir comentando com vocês, para que vocês formem o convencimento de vocês se é bom, se é ruim, e não apenas ficar ouvindo de alguém que está falando já de alguém que já ouviu. Então, ontem a gente parou no artigo 10, e aí o texto, a emenda passa para o artigo, parou no artigo 11 e tem o artigo 11A. Enfim, o 11A eu faço uma ressalva, eu vou ler aqui, como eu disse, mas eu sinceramente não concordo muito com o que está disposto aqui não. Vê, o parágrafo 2º do artigo 11A diz o seguinte: na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 250, podendo este valor ser corrigido pelo IGPM a partir da data do início de vigência desta lei, acrescido do custo de munição. Pessoal, a lei quer impor, tá certo que, enfim, é bom, isso talvez nem tanto, porque o IGPM pode explodir, como de fato vem acontecendo ultimamente. Mas nunca é legal a gente colocar preço no serviço de outra pessoa, né? A gente pode até pichinchar, a gente pode até, enfim, pesquisar, mas fixar um preço pelo trabalho do outro, complicado, né? Eu, sinceramente, eu não concordo muito com isso não, mas, enfim, tá na lei aí, tá na emenda. Até porque, como eu disse, se o IGPM mantivesse um padrão uniforme previsível, seria até bom, mas pode explodir, um mês dá 20 e tantos por cento, no outro dá 2%, e assim vai. Então, complicado arbitrar um valor e vincular o índice de correção. O artigo 21b é um pouquinho, o texto tá grande, poderia ser, é um texto grande para um caput de artigo, poderia ser, enfim, dividido aqui em 2 ou 3 artigos. Eu vou ler com vocês, concordo, muito bom. Artigo 21b. É direito de todo cidadão brasileiro o exercício das atividades de colecionamento e de tiro desportivo, bem como o apostilamento de armas de caça, de acordo com o dispositivo nesta lei. E em regulamentos, vedada a prática por pessoa física ou jurídica que não se encontre devidamente registrado perante o comando do Exército, assegurada a prática. Poderia ter parado aqui. E outro artigo, mas é o mesmo caput, vírgula, né? Comando do Exército, vírgula. Assegurada a prática do tiro recreativo, não desportivo, nas instalações das entidades, clubes, escolas de tiro, sem habitualidade e finalidade desportiva, quando acompanhadas de instrutor de tiro, e aí poderia ser os incisos ou parágrafos, né? Ficou um texto muito grande para um caput de artigo. Quando acompanhadas de instrutor de tiro desportivo ou atirador desportivo registrado junto ao comando do Exército, bem como pais ou responsáveis, se menor de 18 anos, e responsabilidade pela prevenção de acidentes ou incidentes recairá sobre a referida entidade, clube, escola de tiro e seus instrutores. Bem, pessoal, isso realmente é um avanço e põe terra
naquela discussão do tiro lúdico, né? Se pode alguém ir atirar no clube mesmo que não tenha CR? É óbvio que pode. Acompanhado de um instrutor, pode. Como é que você aprende a dirigir um carro, por exemplo, se não for indo a uma autoescola acompanhado de instrutor? Como é que você aprende uma profissão no meu ramo, em direito? Como é que um estudante aprende a se tornar um advogado se não for estagiando e sendo supervisionado por alguém que já é advogado? Em qualquer profissão é assim. Como é que um médico sai de clínico geral para ser cirurgião plástico ou sei lá, qualquer espécie de neuro, se não for fazendo uma residência em algum hospital supervisionado por um médico já especialista naquela área? A mesma coisa o tiro, pessoal. Como é que alguém vai se tornar um atirador, vai desenvolver o gosto, tomar gosto pela atividade, se não puder ir a um clube atirar? Só olhando, vendo filmes, é uma coisa que realmente essa discussão do tiro lúdico é uma coisa absurda. O artigo 21b encerra essa discussão e garante a possibilidade das pessoas irem aos clubes atirarem supervisionadas por outros atiradores, por instrutores, obviamente recaindo a responsabilidade dos acidentes pelo clube. Redobra só a necessidade de fiscalização, inclusive para evitar aquela maluquice que de vez em quando a gente vê aí na internet, alguém apontando arma para a cabeça de outro para tirar uma foto ou um selfie, sei lá o que. Aquilo é loucura, né? Então, supervisionado, o tiro lúdico se torna a porta de entrada para o atirador desportivo. Aí a gente passa para o capítulo 2, da autorização do controle da fiscalização e registro das atividades de colecionamento de tiro desportivo e caça. O artigo 21C, eu sinceramente, eu vou ler aqui e vou explicar a vocês, eu acho que ficou uma coisa um pouco conturbada aqui, ou sinceramente eu não entendi, mas vamos lá. O artigo 21C compete exclusivamente ao Comando do Exército a autorização, o controle e a fiscalização das atividades de colecionamento de tiro esportivo e do apostilamento das armas de caça que utilizem produtos controlados pelo Exército, PCEs. Veja, ele começa dizendo, compete exclusivamente ao Comando do Exército a autorização, o controle e a fiscalização das atividades e assim segue. Aí aqui ele chega no parágrafo 1º e diz: as entidades de tiro esportivo ou caça, os clubes, as federações, as ligas esportivas e as confederações do mesmo objeto deverão registrar as atividades, os seus instrutores e examinadores de armamento e tiro perante o Comando do Exército. Está alinhado o caput com o parágrafo 1º. Compete ao Exército e as atividades, e os clubes deverão registrar suas atividades e seus profissionais no Comando do Exército. Ok. Aí vem aqui o parágrafo 2º, foi justamente o que eu não entendi. Quem entendeu, por favor, comente aí. O certificado de capacidade técnica dos atiradores será emitido por instrutor ou examinador devidamente credenciado perante o Comando do Exército ou a Polícia Federal. Ora, mas no caput ele não disse que era exclusivamente do Comando do Exército? Eu entendi. O que é que acontece? Esse parágrafo 2º, ele teve a intenção de abarcar, de não excluir os instrutores que já estão credenciados na Polícia Federal. Só que ficou uma contradição entre o caput do artigo 21C da emenda com o parágrafo 2º deste mesmo artigo. A minha sugestão qual é? Dar um prazo para que os instrutores credenciados na Polícia Federal se registrem no Comando do Exército como instrutores de armamento e tiro. Já que vai ser exclusivo do Comando do Exército, nada mais tem a ver a atividade do CAC com a Polícia Federal. Então, o instrutor teria os dois registros. O registro na Polícia Federal para posse e porte de armas de pessoas que não são CACs e a inscrição
no comando do Exército para pessoas que seriam os CACs, para emitir os certificados de registro das pessoas que seriam CAC. Então, fica a sugestão aí, porque realmente eu acho, ou eu faço a ressalva, ou eu não entendi, ou realmente há uma contradição entre o caput e o parágrafo 2º desse artigo 21C. Né? Tem uma coisa bem legal aqui que fica no texto da lei, é norma constitucional, entretanto nada impede que se repita e realmente é o espírito da lei que deve ser preservado. Ó, o parágrafo 4º do mesmo artigo 21C diz o seguinte: o comando do Exército, por meio de seus órgãos de fiscalização e de controle, adotará medidas para incentivar e facilitar a prática do tiro desportivo. Esse comando, esse parágrafo 4º aqui, está alinhado com o que determina a Constituição Federal no artigo 217 e seus incisos, especialmente o 4º. Eu vou ler aqui para vocês. O artigo 217 da Constituição Federal diz: é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1º, a autonomia da entidade desportiva, dirigentes e associações, quando a sua organização e fundamento. Parágrafo 2º, a destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional e dos casos específicos para o desporto de alto rendimento. Parágrafo 3º, o tratamento diferenciado do desporto profissional e não profissional. Inciso 4º, eram incisos. Inciso 4º, a proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, pessoal, é como vocês veem, o parágrafo 4º do artigo 21C da emenda 101 está alinhada com a Constituição Federal no artigo 217, inciso 1, 2, 3 e especialmente o 4. Muito legal isso, parabéns aí a quem redigiu o texto. Eu vou pular aqui para a seção do registro das atividades de transporte de acessórios e munições. O artigo 21D determina o seguinte: o praticante das atividades referidas no artigo 21B desta lei deve requerer o seu respectivo registro perante o Comando do Exército, que emitirá o certificado de registro CR, documento que autoriza a pessoa física ou jurídica o exercício de atividades com PCEs. E aí ele segue. Tudo mais aqui é igual, né? Identidade, cadastro, o CPF, comprovante de endereço, atividade lista, laudo psicológico, tiro e tal, certões negativas de antecedentes criminais. O parágrafo 3º realmente encerra uma discussão que está, salvo engano, em decreto, que é o prazo de validade do CR para colecionador, para atirador desportivo ou para caçador é de 10 anos. Pronto, encerra o que estava, coloca em lei o que estava em CR, que antes era em decreto, que antes era de 5 anos. Então, encerra essa novela e ótimo. Inclusive para ficar alinhado com a validade dos CRAFs. É uma coisa absurda a pessoa ter um CRAF de 10 anos e ter o CR de 5. Quer dizer, o CR vai vencer na metade de validade do CRAF? É uma coisa que antes não fazia sentido. Mas, graças a Deus, uniformiza os prazos aí de validade dos documentos. No parágrafo 6º do mesmo artigo, diz o seguinte: a autorização que trata o caput deste artigo possibilita a aquisição, a importação e a exportação, o tráfico, porte e expedição, exposição e armazenagem
e recarga de munição. Então, são atividades que vão abranger ao CAC, né? A autorização de que trata o caput deste artigo possibilita a aquisição, a importação, a exportação, o tráfego, o porte, a exposição, a armazenagem e a recarga de munição, né? A única ressalva que eu faço aqui é, em vez, como eu expliquei no vídeo anterior, quem não entendeu ainda, volte lá. Em vez de ser autorização, eu aproveitaria e colocaria licença. Por quê? Porque a autorização é discricionária do poder público, ele permite se quiser, né? Autoriza se quiser. E a licença não há discricionariedade, o ato é vinculado. Então, se a pessoa já tem o CR, se ela já adquiriu o CR, se ela já é atiradora, então essas atividades aqui deveriam ser inerentes ao CR. Se houvesse uma possibilidade de revogação, seria de revogar o CR e todas aquelas atividades ou enfim, essas possibilidades de atividades do CAC também seriam revogadas a partir da revogação do CR. Então, em vez de autorização, no parágrafo 6º do artigo 21D, em vez de autorização, deveria ser colocado aqui licença, porque é vinculado ao CR, né? O parágrafo 7º. A quantidade de armas autorizadas para o apostilamento de caça ou tiro desportivo independe de autorização prévia de... Aí vamos lá. Para armas de uso permitido. Veja, é outro assunto que é polêmico, mas graças a Deus, se essa emenda for aprovada, realmente vai pôr fim nessa situação aqui. Para armas de uso permitido, 15 armas de fogo para caçadores, 30 armas de fogo para atiradores, 5 armas de cada modelo para colecionadores. Armas de uso permitido. 15 para atirador, 15 para caçador, 30 para atirador, 5 de cada tipo para colecionador. Armas de uso restrito. 15 para caçadores, 30 para atiradores, 5 de cada modelo para colecionadores. Então, no total ficam 30 para caçadores, sendo metade restrito e metade permitido, 60 para atiradores, metade restrito e metade permitido, e 5 de cada modelo para colecionadores. Realmente põe fim também essa celeuma de que quantas armas vai se poder, e, enfim. Isso é um absurdo. Eu, sinceramente, minha opinião pessoal com relação a isso, é um absurdo permitir número de armas, né? Não faz diferença nenhuma para quem tem uma arma como quem tem 100. A única diferença com relação, enfim, a lei, vou explicar melhor. A lei pretende que quem tem menos armas poderia causar menos prejuízo à sociedade, seja ela emprestando, alienando, ou talvez até causando algum crime. Primeiro, o índice de crimes de caçadores, coleta de CACs, é baixíssimo, quase não há registro, o registro é insignificante, é inferior a 0,5%. Então é uma coisa que beira a insignificância. Depois que, se a pessoa se pretender a ser um criminoso com as armas do acervo, é irrelevante se só tem uma arma ou tem 100. Enfim, criminoso não tem limite nem medida, né? Todo mundo sabe. Então, o parágrafo 8º do mesmo artigo tem aquela exceção que todo mundo já sabe. Há um limite, mas, sendo justificado ao comando, esse limite pode ser exasperado tranquilamente. O que é que diz o parágrafo 8º? Poderão ser concedidas autorizações para aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior ao limite estabelecido no parágrafo 7º do caput, mediante autorização do comando do Exército. É simples. O que é que você faz hoje? Você vai lá,
faz um requerimento ao comando justificando que a arma que você quer, isso obviamente se você já estourou o seu limite, justificando que a arma que você quer tem alguma especificação que as outras não têm e que você precisa daquela para exercer a atividade de tiro desportivo. Apenas isso, não há novidade, apenas fica aqui no texto da emenda. É ótimo, normatiza a conduta, enfim, quanto menos dúvida, melhor. Parágrafo 8º. Parágrafo 9º. A armazenagem e recarga de munição são inerentes às atividades de atirador, caçador e não necessitam de apostilamento de CR. Enfim, isso também já está resolvido, né? Hoje, o que é que acontece? Se você quiser comprar uma máquina de recarga ou um conjunto de DAIs, tem que haver uma autorização prévia. Primeiro você pede autorização para comprar a máquina ou o DAI, manda lá para o vendedor lhe manda. Depois que chega, você tem que fazer um processinho de apostilamento da máquina ou dos DAIs para ir contar lá no seu mapa de equipamentos. Hoje, máquina de recarga e DAIs devem ser pedir autorização e apostilar. Por força aí do parágrafo 9º da emenda 101, deixam de ter necessidade de apostilamento do CR. Ótimo, excelente, menos burocracia. Até porque como é que a pessoa vai atirar se não fizer a recarga de munição? Quem aguenta comprar, atirar só com munição original? Ninguém, né? Outra coisa bem interessante no parágrafo 11º é que cai a frequência para 6 idas ao clube. Inclusive não se fala nem em participação de competições. Vê, para revalidação do CR de atirador, deverá ser apresentado atestado de habitualidade emitido pela entidade de tiro ou agremiação com confirme frequência mínima de 6 jornadas ao stand de tiro em dias alternados para treinamento ou participação em competição no período de 12 meses. Então, hoje são 8, caem para 6. Enfim, eu também não entendo isso. Isso é uma coisa que nem deveria ter, porque se você gosta de jogar futebol, normalmente vai todo final de semana ao campo jogar futebol. Como é que a pessoa tira o CR e não vai atirar? Quer ser atirador que não atira? Tem que ter um limite mínimo de 6 idas para... Enfim, isso é uma coisa que devia ser inerente à atividade, né? A pessoa quer ser atirador e vai atirar no clube. Mas, enfim, hoje são 8 e caíram para 6. Para quem quer comprar arma, quer desculpa de CR só para comprar arma, melhora a vida aí. O parágrafo 12 diz o seguinte: são dispensados de registro as entidades desportivas e seus integrantes com exclusividade se dediquem. Inciso 1º. A prática desportiva ou de instrução com armas de pressão por mola ou êmbolo, ar comprimido ou gás comprimido de calibre inferior a 6 milímetros. Repara aí. Arma de pressão, airsoft e paintball são PCEs. Só que são dispensados de registro tanto de CRAF quanto de CR para utilização. Então, fica mais uma vez aqui claro, enfim, para não deixar dúvida e põe fim a uma celeuma que há ainda. Se a arma de pressão deve ter CR ou não deve ter CR, enfim. CRAF, obviamente, não tem, porque é de arma de fogo, né? Enfim. Então, a questão era se precisava de CR para utilizar armas de pressão. Encerra essa pendência, essa celeuma aí. De armas de pressão de até 6 milímetros, não precisa. O paintball também não e o airsoft também não.
É, o artigo 21E diz o seguinte: as armas de pressão por ação de mola ou êmbolo, ar comprimido ou gás comprimido de calibre inferior a 6 mm, os marcadores de esfera de pressão leve e os marcadores de cápsula de tinta exclusivamente utilizados para a prática de airsoft e paintball, respectivamente, não são PCEs. Pronto. Até hoje são. Mas aí a lei no artigo 21E desclassifica esse tipo de arma e encerra definitivamente a necessidade de CR e mais ainda retira da possibilidade, desclassifica como produto controlado pelo Exército. O que é bom nisso? É excelente. As indústrias que gostam, que querem desenvolver esse tipo de arma, passam a ter mais liberdade. Não precisam pedir autorização ao Exército, por exemplo, para fazer uma arma de pressão, um paintball ou um airsoft. Incentiva o comércio, incentiva a indústria, mais emprego e facilita a vida, né? Nem CR, nem PCR. Facilita a vida. Continua aquela restrição de... E, obviamente, eu acho que nenhum atirador vai discordar disso. Aquela restrição daquele laranja vivo na ponta ou vermelho vivo na ponta, né? Aquilo não é permitido retirar, tem que permanecer na arma, é proibido retirar aquele marcador, né? Inclusive está previsto aqui no parágrafo 1º, todos os marcadores de cápsulas de tinta utilizados exclusivamente para a prática de paintball deverão apresentar marcação na extremidade do cano nas cores laranja fluorescente ou vermelho vivo, com exceção daqueles que puderem ser facilmente distinguidos das armas de fogo. Normalmente isso são cópias. Mesma coisa aqui, o parágrafo 2º é o mesmo texto de lei. Essas cópias não são réplicas, mas são cópias de paintball e de airsoft. Normalmente elas são muito parecidas com arma de fogo. E para evitar esse problema, deve-se manter a ponta com aquele laranja ou vermelho, laranja fluorescente ou vermelho vivo. Obviamente, se está aqui dizendo que tem que permanecer, então é proibido ser retirado, inclusive como é hoje. Outra coisa, outro artigo de lei aqui, o 21F, segue naquela mesma linha de uniformizar os prazos em 10 anos. Será emitido o certificado de registro de arma de fogo para a arma registrada no SIGMA, e aí ele segue. O parágrafo 5º, o CRAF terá prazo de validade de 10 anos contados a partir da data da emissão. Então, mais uma linha, mais naquela linha de uniformizar os prazos em 10 anos. 10 anos para o CR, 10 anos para o CRAF, 10 anos para o porte, salvo engano. Consolida aquela situação do protocolo da revalidação automática do CRAF a partir do protocolo realizado dentro ainda da validade da vigência do CRAF, ou seja, se você protocolar o seu pedido de renovação ainda dentro da vigência do seu CRAF, automaticamente há uma revalidação automática até que a administração pública decida. Obviamente, se não houver nenhum impedimento e as certões saírem, obviamente será renovado. O artigo 21G diz o seguinte: a autorização para transporte das armas de fogo dos atiradores esportivos e caçadores, das respectivas munições e acessórios é inerente à atividade descrita, permitida em todo o território nacional, e será gravado no CRAF da arma com a inscrição autorizado o transporte. Pessoal, isso é ótimo para resolver aquela questão, se pode ou não pode levar as armas desmuniciadas. É óbvio que pode. Como é que você não vai poder? Você é atirador e não pode levar suas armas. Reparem que é autorizado o transporte, não é porte, transporte. Então você vai poder botar sua arma no seu carro desmuniciada, com a munição
acondicionado em outro lugar, que não esteja pronto uso, e encerra aquela conversa de que tem guia de trânsito, não tem guia de trânsito, está proibido, está permitido. Não, está autorizado o transporte das armas. Se a arma é sua, se você tem um CRAF, você pode transportar. Não tem problema nenhum. Resolve esse problema aí, desde que o CRAF seja válido. Inclusive, não vai precisar nem de guia de trânsito, porque já está autorizado o transporte. Parágrafo 1º do mesmo artigo 21G. Os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta em condição de pronto uso durante o deslocamento entre o local de guarda do acervo e os locais de treinamento, instrução, manutenção, exposição, caça ou abate. Garante o porte de trânsito, né, que está essa celeuma. Pode, não pode. Liminar de Rosa Weber, garante o porte de trânsito. Encerra também mais um problema. O transporte das armas desmuniciadas e o porte de uma arma curta, desde que vá ao clube. Se for para outro lugar, não pode não. Tem que ir para o clube. Reparem aí. Eu quero frisar que eu estou só fazendo observações ao que eu achei interessante. Claro que eu estou pulando aqui muitos artigos, muitos incisos, muitos parágrafos, porque ou são mera reafirmação do texto que está disposto hoje, ou, enfim, não há nenhuma dúvida com relação à comunidade da vigência da lei que está atualmente, do que está vigindo atualmente. Então eu estou lendo só o que eu acho interessante para a gente ir comentando, enfim. O artigo 21H diz o seguinte: a autorização para transporte de armas apostilada no acervo de coleção ou das suas peças poderá ser concedida na modalidade de guia eletrônica de tráfego, o documento do qual constarão a finalidade do que se destina o transporte e o respectivo prazo de validade. Pessoal, isso é para os colecionadores. O que acontece? Os colecionadores, muitas vezes, eles querem levar suas armas para um clube, para uma feira, para uma exposição, e aí justamente tem que ter uma guia de trânsito. Aqui está impondo a obrigação de uma guia de trânsito, de guia de tráfego eletrônica, ou seja, para facilitar a vida dos colecionadores. Vamos seguir aqui. Diz o seguinte aqui, o artigo 21I. O atirador esportivo, com exceção do menor de 25 anos, ou seja, terá direito à autorização prevista no inciso 9 do caput do artigo 6º desta lei, desde que cumpra os requisitos 1, 2 e 3 do artigo 4º desta lei. O que diz o artigo 6º? O porte de arma de fogo em todo o território nacional não se confunde com o porte de trânsito, somente será permitido para os casos previstos nessa lei e em legislação própria. Aí o inciso 9, para caçadores, atiradores e colecionadores registrados no Exército Brasileiro. Então, o que acontece aqui? Todo mundo que for maior de 25 anos terá direito ao porte. Simples como isso. Sem pedágio, bastando cumprir aquelas 8 horas que a gente falou ontem de curso. Então, pulando aqui para o artigo 21L. Para fins no disposto nesta lei, coleção é a reunião de PCE de partes de arma ou de seus acessórios que possuam valor histórico ou não, ou que guardem relação entre si. Hoje só são as que possuem valor histórico. Então, a partir da aprovação dessa emenda, você poderá colocar uma arma no acervo de coleção, mas ainda tem uma regrinha aqui, com relação às armas automáticas.
Vamos para frente. A coleção de PCE poderá ser realizada em qualquer quantidade, desde que compatíveis com a segurança do local de guarda de sua coleção, compreendendo armas de fogo, material bélico listados pelo Comando do Exército, viaturas militares, partes de arma, acessórios ou munições. E aí vamos lá. Isso daí em qualquer quantidade. Não é permitido o colecionamento de armas longas automáticas cuja plataforma original tenha seu primeiro lote fabricado há menos de 30 anos, permitindo o colecionamento das variantes posteriores da mesma plataforma base. Então, pessoal, metralhadoras não são passíveis de colecionamento, que são armas longas automáticas, a menos que tenha mais de 30 anos desde o primeiro modelo. Outra coisa aqui que é lógica, eu vou só ler a título de, enfim, para relembrar: armas químicas, biológicas, nucleares de qualquer tipo ou modalidade. Não pode, claro, óbvio. Explosivos, exceto se descarregadas e inertes, caso em que serão consideradas munição para colecionamento. Ninguém vai querer guardar uma granada desde que não esteja inerte, né? Colecionar granadas vivas, né? Não vai. O morteiro, o buzeiro, essas coisas. Outra coisa que é interessante aqui, pessoal. Repara só. Dá pausa aqui. Dá pausa aqui. Pessoal, suspendi aqui porque houve um barulho não esperado. Voltando aqui. O artigo 21, eu achei bem interessante aqui porque reafirma o que a gente já havia falado antes com relação à propriedade das armas. O colecionador terá o registro por ocasião da entrada em vigor desta lei que possua armas em seu acervo em desacordo com os incisos 1 e 3 do artigo 21N desta lei, terá sua propriedade assegurada. Propriedade assegurada. Muito legal isso aí, ó. O que é que diz os incisos 1 e 3 do artigo 21N? Vamos ler o 21N de novo. Não é permitido o colecionamento de armas. Inciso 1º. Longas automáticas cuja plataforma original tenha seu primeiro lote fabricado há menos de 30 anos, permitido o colecionamento de suas variantes posteriores. Ou seja, se você tiver uma arma desse tipo, que por acaso tenha menos de 30 anos, vai ser garantido praticamente uma anistia. E o inciso 3º, que ele diz que vai poder ser o garantido a propriedade do inciso 1º e 3º. O 3º são aquelas que eu disse, explosivos, exceto descarregados e inertes, caso em que serão consideradas munições para colecionamento. Então, se você tiver explosivos vivos, também será garantido a propriedade. Enfim, segue a vida. Parágrafo 21p. Artigo 21p. É vedada a realização de tiro com armas de fogo do acervo de coleção, exceto para a realização de eventos específicos ou de testes eventualmente necessários à manutenção ou ao seu reparo. Então, o que já é, armas de coleção não atira, só atira para manutenção e para eventos específicos. Pessoal, eu vou suspender aqui para continuar em um próximo vídeo, porque senão vai ficar grande demais e a gente não consegue evoluir. Eu espero que tenha sido claro até agora. No terceiro vídeo, eu espero encerrar, é o vídeo que vai falar sobre o tiro desportivo. No mais, se gostou até agora, curta, se inscreva, compartilhe, dê essa força aí ao canal, porque parece que o YouTube não divulga meus vídeos. Mas tudo bem, não estou fazendo para ganhar nada, eu estou fazendo para mero deleite meu, até porque eu adoro armas. Tchau, tchau.